Olá pessoal, muito boa noite, paz seja com todos, amém? Pessoal, esses primeiros segundinhos são para você enviar esse vídeo a outras pessoas, tá bom? Que serão, em nome de Jesus, melhor instruídas, serão edificadas com esse, com esse estudo de hoje. Nosso estudo de hoje será sobre gratidão. Então, já que vocês já fizeram isso, né? Simbora. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Oremos então. Pai de amor, Pai de infinita graça, que o Senhor possa, Senhor, se revelar a nós, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa verdadeiramente, Pai, fazer com que os nossos corações transborde de amor, transborde de gratidão, de alegria, de felicidade, Pai, por sermos Teus, por todas as condições, por todas as circunstâncias que o Senhor tem gerado à nossa volta, porque cremos e sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o Teu propósito. Pai Santo, fale aos nossos corações. Senhor, vem transformar-nos, eu te peço, para a honra e glória do Teu nome, e que tudo que não vem do Senhor, toda fortaleza da alma, todo tipo de atrapalho, para que os irmãos não prestem atenção ou não tenham clareza sobre as palavras, em nome de Jesus, que caia por terra, e que o Senhor seja glorificado em tudo e que o Teu Espírito fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, estou num cenário diferente hoje, né? Estamos aqui na chácara. Vamos passar uns diazinhos aqui com os meninos e falo para os irmãos, se os irmãos tiverem condição nessa férias escolar, que os irmãos possam fazer isso também. Encontre um cantinho, vá para lá, uma praça, enfim, algum lugar e desfrute da alegria, do prazer, da glória divina que é de estar com os seus, cuidando dos seus também nesse aspecto de estarem juntos, sabe? Desfrutando, dividindo as coisas. É muito legal. Sejamos gratos por isso também. Irmãos, vamos ler aqui então 1 Coríntios, capítulo 4, dos versos 5 a 8. 1 Coríntios, do capítulo 4, dos versos 5 a 8. Olha. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará as motivações dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Ponto importantíssimo agora, verso 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que te tens tu que não tenhas recebido? E, se o recebestes, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Licencinha. Irmãos, já sabemos que o povo de Corinto, eles são cheios de dissensões, são cheios de inveja, são cheios de predileções, né? Eles são todos discriminatórios.
No início do livro vai dizer, no início do livro de 1 Coríntios, vai dizer que o apóstolo Paulo não pôde falar com eles como a espirituais, mas como a carnais, como meninos na fé. Porque dentre eles haviam dissensões, invejas, discussões, havia uma série de coisas, e sempre relacionado a quem é maior. Quem é o maior? Aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo fazendo uma figura, como nós acabamos de ler, aplicando figuradamente esse texto aqui a ele e a Apolo. Apolo foi um senhor, assim, muitíssimo abençoado, muitíssimo eloquente, muitíssimo sábio com as palavras, que também pregou em Corinto. Os irmãos têm noção do quanto o Apolo foi abençoado. Ele chegou à conclusão de que Jesus era o Cristo pela leitura da palavra. Percebe? A gente só vê na palavra de Deus isso aplicado a Apolo. Sabe? A pessoa que não conheceu Jesus, não andou com Jesus, não conheceu seus discípulos, mas ele foi lendo a palavra e comparando com a vida de Jesus, e ele concluiu: esse Senhor é o Messias. Esse Jesus é o Messias. Devo pregar. E ele começa a pregar. Para os irmãos verem o quanto ele foi agraciado. Irmãos, aqui nós vamos aqui observar bem o verso 7, porque está escrito: pois quem te faz sobressair? E o que tens tu que não tenha sido recebido? E se o recebestes, por que te glorias como se não tivesse recebido? Então, tudo o que esse povo recebeu, esse povo de Corinto recebeu, sejam doutrinas, sejam os dons, sejam um modo de vida, o conhecimento de Deus e várias outras coisas, esse povo recebeu, não foi fruto de trabalho, de esforço deles. Percebe? E aqui está dizendo, observemos bem esse 7, pois quem te faz sobressair? E que tens tu que não tenha sido recebido? Então, irmãos, esse povo aqui padecia de um problema grave, que era a falta de gratidão. Eles tendo recebido tudo isso da parte de Deus, através dos seus instrumentos, Apolo e Paulo, eles deveriam ser gratos a Deus, gratos a esses irmãos, gratos a essas fontes que os ensinaram. Mas os irmãos perceberão que aqui haverá uma ruptura muito, muito, muito grande, que é quando eles deixam de ter gratidão por Apolo e por Paulo, eles passam a olhar, eles começam a olhar para si mesmos e acreditam que eles decidem as coisas a partir das coisas em que eles receberam. Só porque eles perdem de vista, por falta de gratidão, que eles receberam de Apolo e de Paulo. Então observemos, olha o que diz o verso 7 novamente. Pois quem é que te faz sobressair? Quem é que faz sobressair nesses dons? Assim, eu estou discutindo com os irmãos que estão aqui no estudo. Olha, eu sou melhor porque eu sou de Paulo. Eu sou melhor porque eu sou de Apolo. Eu sou melhor por causa de... Por que eu faço isso? Porque eu perdi a gratidão e agora eu me torno o centro de mim mesmo. Eu paro de olhar em volta e paro de ter gratidão por tudo que eu tenho recebido. Olha, pois quem te faz sobressair? Então eu olho para mim mesmo e eu me sobressaio por mim mesmo. Então eu posso me posicionar referente a um, referente ao outro. A doutrina, os dons, o modo de vida. Percebe que quando você tem gratidão, o seu olhar, ou o nosso olhar, ele fica voltado para o objeto da nossa gratidão.
A gente fica buscando nesse objeto de gratidão maneiras de nos suprirmos novamente, ou maneira de engrandecermos essas pessoas, e não de fazermos um movimento sectário, um movimento de divisão. Vamos lá, vamos extrapolar um pouquinho esse texto aqui com respeito à nossa vida de modo geral. O que nós temos, irmãos, que não nos foi dado? O que nós temos que não nos foi dado? Olha, vou ler novamente. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenha sido recebido? O que você tem que não foi recebido? E se o recebestes, por que te glorias como se não tivera recebido? Percebe? Quando eu me glorio por não ter recebido, como se eu não tivesse recebido de outro, eu perdi a gratidão. E aí é um processo péssimo para a nossa vida de modo geral. Beleza. O ar que nós respiramos, povo de Deus, nós recebemos ou é fruto do nosso trabalho? O sol, a chuva, tudo isso, irmãos, nos é dado. O conhecimento que a gente extraiu da gente mesmo, o conhecimento das coisas, o seu trabalho, a sua profissão, a maneira com que você lida com as coisas, você extraiu de dentro de você mesmo, assim, eu sou fruto de mim mesmo. É claro que nós recebemos. Então, a educação que nós temos, irmãos, nós recebemos de alguém. O conhecimento que nós temos, nós recebemos de alguém. Até a saúde que nós temos, nós devemos grande parte dela a alguém. Primeiramente a Deus, depois as pessoas que nos orientaram, depois as pessoas que nos supriram de alimentos corretos. Percebe, então, irmãos? A nossa dívida, ela é muito grande. Nós não podemos, de maneira nenhuma, nos esquecermos que tudo isso nos foi dado. Tudo isso nos foi dado. Então, irmãos, se isso nos foi dado, devemos ser gratos. Devemos sempre apontar a fonte. Sabe, olha, determinada coisa, determinado conhecimento que eu tenho vem de fulano. Determinada estrutura financeira que eu tenho veio de ciclano. Sabe, irmãos, e sem nenhum pesar, sem nenhuma dificuldade. Sabe, com alegria, mas com profunda alegria. Sabe, eu tive uma professora XY que me ensinou isso, isso, aquilo, outro. O meu patrão, fulano de tal, tá certo que ele era meio carrasco, ele era bruto, mas ele me ensinou isso, 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 aquilo, outro. Então eu recebi. Nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma nos gloriarmos, nos vangloriarmos, como se nós não tivéssemos recebido as coisas. Então nós recebemos. Não é isso? Nós recebemos de Deus. Então esse povo aqui, o problema sério deles, um dos problemas graves que ele tinha era a falta de gratidão. Falta de gratidão. Vamos ler agora Lucas capítulo 13, para a gente poder avançar e entendermos um pouco mais sobre esse aspecto da gratidão. Lucas capítulo 13. Vamos ler dos versos 1 a 9. Eu já vou parando, porque o nosso horário já está indo. Irmãos, depois leiam esses textos, meditem diante do Senhor, sabe? Façam um devocional, separe um dia da semana para você repassar, pode ser repassar a live de terça-feira, repassar o estudo de terça e meditar sobre ele. Separe um dia na semana para você fazer isso, um horário, um momento. Vamos lá. Lucas capítulo 13, versos de 1 a 9. Eu já vou lendo e fazendo algumas considerações, tá bom? E vou parando.
Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Aqui, irmãos, nós temos uma questão que a gente até comentou na congregação, sobre nós nos entendermos melhores do que os outros. Né? Ah, fulano está passando por dificuldade porque deveras ele é bagunçado mesmo, é porque ele cometeu um pecado X, um pecado Y. Né? Nós temos essa, muitas vezes essa maneira de pensar. E se eu estou sendo abençoado aqui, significa que eu sou naturalmente melhor. E aqui o Senhor está deixando claro que não é assim. Porque as pessoas estavam fazendo isso aqui em Lucas. Nesse momento aqui. Então o pessoal chega e fala: Jesus está sabendo daqueles galileus lá que foram mortos e o sangue deles foi misturado ao sangue de bois e de cabras, de bois, de cabras e de tudo que Pilatos estava fazendo sacrifício para os seus falsos deuses. Está sabendo disso? Jesus já entende o raciocínio e fala: olha, vocês acham que aqueles galileus que morreram lá, que eles são piores do que todos os outros galileus? Eu te afirmo que não. Busquem arrependimento. Não é isso? Então, irmãos, nós temos nossos olhos abertos com respeito a isso. E sejamos gratos a Deus. Porque se de alguma maneira alguma catástrofe, algum adoecimento, alguma dificuldade tem chegado a algumas pessoas, a outras pessoas não tem chegado a nós, irmãos, sejamos profundamente gratos. Nós não podemos olhar para nós mesmos e pensarmos assim: é porque eles são pecadores e nós não. Houve e ainda está acontecendo, estejamos atentos a isso, ajudemos da melhor maneira que conseguirmos, aquele problema lá no Rio Grande do Sul. Tantos e tantos cristãos dizendo: não, é porque lá eles são maus, aqui em Goiás não tem isso porque nós somos bons, e eles são do mal e nós somos bons. Sabe, irmão, sejamos muito cuidadosos com respeito a isso. Vamos próximo aqui. Vamos continuar lendo. Verso 4. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? O que aconteceu aqui? Caiu uma torre sobre 18 galileus e matou eles. Então Jesus está falando: vocês acham que esses 18 nos quais desabou essa torre sobre eles são mais culpados do que os outros? Olha o que o Senhor Jesus diz: os outros habitantes de Jerusalém, verso 5: não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Licença. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então aqui, irmãos, nós temos exemplos, né, de pessoas que de alguma maneira queriam colocar o problema no outro para se acharem melhor. Certa vez é perguntado a Jesus sobre um cego: mestre, esse cego, quem foi que pecou? Foi esse cego? Foi ele mesmo ou foram os pais dele para que ele nascesse assim? Para que ele tivesse uma vida com essa deficiência? Foi ele que pecou ou foram os pais dele? Jesus diz o seguinte: nem ele
nem os pais dele. Ele está nessa condição para que o Filho de Deus seja glorificado. Irmãos, então, como, como que é isso? Lembra que nós falamos no domingo? Irmãos, se nós temos condições, e eu digo, cada um tem a sua condição. Eu tenho uma condição melhor de ler, de ensinar. Outro tem a condição melhor de dom de socorro. Lembra, nós falamos sobre isso? Dom de socorro. Tem uma condição melhor financeira. Outro tem uma condição melhor física. Outro tem uma condição melhor de trabalhos manuais. Irmãos, sejamos generosos, cuidemos uns dos outros, para quê? Quando tem uma pessoa adoecida, lembra que nós falamos sobre o corpo no domingo passado? Esse domingo, o outro, aquelas partes mais escondidas do corpo, aquela parte que tem menos honra, por que ela está ali? Para que o corpo inteiro seja glorificado, para que o corpo inteiro cuide de si e não haja divisão entre o corpo. Percebe? Então é o nosso momento de fazer Cristo brilhar. Então existe uma pessoa que está adoecida do nosso lado, nós devemos, em gratidão, com alegria, sermos generosos e cuidarmos dessas pessoas da melhor maneira que nós conseguirmos. Se o seu dom é cantar, cante para ela. Se o seu dom é de socorro financeiro, faça esse socorro. É de levar uma palavra, leve a palavra. Sabe? É isso, irmãos. É isso. O Evangelho de Cristo ele é fundamentado no amor. Nós não podemos estar centrados em nós mesmos. Afinal de contas, nós temos o exemplo do nosso Senhor que demonstrou como viver. E ele diz que inaugurou um caminho. Quando ele inaugura um caminho, significa que nós somos os próximos a passarmos por aquele caminho. A palavra de Deus vai dizer que ele inaugurou um caminho. Então, irmãos, meditemos aqui. Ele fala isso e fala, olha, arrepende. E, automaticamente, ele já muda o discurso para uma parábola. Para essas mesmas pessoas que estavam dizendo que o sangue foi misturado e os 18 que morreram debaixo da torre, né? Ele já muda para uma parábola. Jesus está falando com essas pessoas. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la para que ela ainda ocupando para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa eu ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está; se não, mandarás cortá-la. Essa foi a parábola. O que significa isso, povo de Deus? Por que Jesus linka essa situação dessas pessoas que buscavam entender, ou se achavam melhor, ou achavam que os galileus eram diferentes, ou as mazelas sobrevinham sobre as pessoas necessariamente porque elas eram pecadoras? Irmãos, não é que o pecado não atraia as mazelas, não atraia problemas para nós. É claro que atrai. Mas em muitas ocasiões, em muitas situações, não foi o pecado da pessoa. É o que eu estou dizendo para os irmãos aqui. Não foi a falha dela. É simplesmente a circunstância que a cerca. E aí é o momento de nós trabalharmos para que nós possamos ajudar essas pessoas da melhor maneira possível, da melhor maneira que o Senhor com os dons que o Senhor nos deu. E sermos gratos. Por quê? Tantas coisas acontecem com as pessoas que também aconteceu com a gente, só porque o desfecho para um é de uma maneira e o desfecho para nós foi outro. Percebe aqui que o povo galileu todo era pecador, mas o povo galileu todo era pecador.
igualmente pecador. Mas o desfecho de uns foi a morte, o desfecho de outros foi a morte de modo geral. Caiu torre em cima deles, outro sangue foi colocado no meio do sacrifício de Pilatos. Mas aí, aqui tem os que ficaram. E os que ficaram, Jesus diz, olha, busque arrependimento e frutifiqueis. E qual é o arrependimento, irmãos? Arrepender é você mudar de rota. Se você está indo aqui para a direita, você gira 180 graus e começa a ir para a esquerda, né? E começa a ir para a direita. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Olha, todo o seu conceito de que que eu sou melhor do que os galileus fulanos de tal, porque caiu torre sobre eles, ou Pilatos os matou, mude esse conceito. Tenha apenas gratidão porque não foi você, porque você é pecador do mesmo jeito. E comece a mudar a rota, comece a mudar a sua vida, mudar os seus conceitos, mudar o jeito de viver. Amém, povo de Deus? Se houverem dúvidas, deixa aí embaixo, tá bom? Deixa aqui nos comentários que mais brevemente eu vou responder. Então, irmãos, é isso. A partir do momento em que esse povo aqui parar de olhar para os outros e disser assim, eles são mais pecadores porque a torre caiu sobre eles. Eles são mais pecadores porque e nós somos bons. E eles observarem, olha, gente, eu sou igualmente pecador. Eu sou pecador igualmente os outros galileus. Mas por de alguma maneira, Deus, aprove Deus, que o desfecho fosse diferente para mim. O desfecho do pecar fosse diferente para mim. Então, irmãos, aí entra a gratidão. E aí você começa, e aí esse povo teve a condição de começar a servir a Deus e mudar de vida a partir de um princípio, a gratidão. Sabe? Sermos gratos. Então, irmãos, tudo nos foi dado. Tudo nos foi dado. Muita atenção agora. Qual é a nossa parte, irmãos? Qual é a nossa parte em tudo que o Senhor nos tem dado? Vamos ler Mateus 25. Para que nós sejamos prósperos, para que nós possamos crescer, para que nós possamos frutificar conforme Deus quer que frutifiquemos. Qual é a nossa parte? Está em Mateus 25. Mateus 25, a partir do verso 14. Aqui, irmão, nós temos uma parábola que é conhecida. Eu vou ler rapidamente aqui. Sobre o reino dos céus. Pois o reino dos céus será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes deu os seus bens. Observe, lhes deu os seus bens. Quem foi que deu? O Senhor deu os bens. E a um deu 5 talentos. Talentos, irmãos, é dinheiro. Talentos é um tipo de moeda, tá? E a outro 2. E a outro 1. E cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5 talentos. Olha que, observe que é o frutificar que nós estávamos vendo ali em Lucas. Olha, você recebeu de Deus. O que você tem que fazer? Comece a frutificar com o que você recebeu. Cada um segundo a sua capacidade. Não é o que está escrito aqui? Cada um segundo a sua capacidade foi dado. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Verso 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, observe que a palavra de Deus, irmãos, ele declara, deixa claro, recebeu. Quem foi que
deu, não é fruto de si mesmo. Verso 5. Entregou outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste a mim 5 talentos, então eis aqui os outros 5 talentos que ganhei. Perceba, irmãos, é tanto detalhe, porque ele devolve o talento a Deus. Ele não toma para si. Olha que riqueza. Ele ganha de Deus 5 talentos. Ele trabalha 5 talentos, recebe mais 5 talentos e devolve para o seu Senhor. Continuando. Disse o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, aqui já está o nosso trabalho. Qual é o meu trabalho e o seu diante das coisas que o Senhor nos deu? Respiração, mobilidade, capacidade de cantar, de orar, capacidade de leitura, de ler a Bíblia. Tudo isso são talentos que o Senhor nos deu. O que nós precisamos fazer? Sermos fiéis no pouco. Se nós formos fiéis no pouco, o Senhor nos colocará sobre o muito. Quem vai colocar sobre o muito? Eu, com a minha própria força, com o meu modo de ser. Não. Deus coloca sobre o muito. Deus te dá tudo. Pede para você, seja fiel no pouco, nas coisas que eu já te dei. Respiração, condição financeira, enfim, nesse pouco aí. Seja fiel. Chegar em determinado momento, eu vou receber tudo o que você produziu e vou te colocar no gozo do Senhor. Você foi fiel no pouco, então agora você será colocado sobre o muito. Quem coloca sobre o muito? Deus novamente. Então, irmãos, isso é motivo de nós sermos muito gratos a Deus e esperarmos em Deus. Então, irmãos, aproximando também o que recebera 2 talentos, aconteceu a mesma coisa, tá bom? Idêntico. Verso 24. Chegando por fim o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, sabendo que tu és severo, que ceifas aonde não semeaste e ajunta aonde não espalhaste. Olha a conversa dele. Um elogio falso para começar. Deus não faz esse tipo de coisa, não. A semeia aonde não juntaste, colhe aonde não plantaste. Não tem isso, não. Verso 25. Receoso, escondi na terra o teu talento. Tens aqui o que é teu. Ele não foi fiel sobre o pouco. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Você sabe disso mesmo? Cumpriria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Por todo aquele que se tem dará, e todo aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Irmãos, nosso horário já foi. Eu quero pedir para os irmãos olharem todos à sua volta. E, irmãos, sirva da melhor maneira que você conseguir. Seja generoso. Sabe aquele professor que vai na sua casa? Seja generoso. Pague no dia certinho. Seja grato. Seja, sabe, irmãos, seja. Olhe para as pessoas que trabalham para você, que trabalham com você, que te ajudam de alguma maneira. Irmãos, sejamos gratos. Sabe por quê? São pessoas que cuidam de nós. Sabe o professor que vai na sua casa, o médico que você vai, o fisioterapeuta, enfim, a escola que o seu filho frequenta, sabe? Seja generoso, seja educado, seja, sabe? Abençoe essas pessoas, porque essas pessoas estão ali para nos servir, estão nos servindo. E quando chegar o nosso momento de servir, para sermos fiéis no pouco, que servamos assim da melhor maneira possível, da melhor maneira que nós conseguirmos. Sabe, irmãos, isso expressa a gratidão. Sabe, irmãos, que nós não tenhamos em mente uma coisa que circunda o mundo aí, que é: eu tô pagando. Sabe? Se eu tô pagando, pronto.
Sabe, irmãos, ainda que você esteja pagando, seja generoso, cuide. Sabe, a pessoa vai na sua casa, ofereça um café, o professor arruma um pão de queijo lá para ele comer. Sabe, irmãos, essas são ações de gratidão, ação de reconhecimento que nós estamos recebendo de Deus. E de alguma maneira, não é porque eu sou menos pecador do que o outro. Não é porque eu sou mais inteligente. Não é porque, sabendo eu, que tudo me foi dado. Tudo me foi dado. O Senhor me deu a graça, falando especificamente de mim, o Senhor me deu a graça de nascer numa família cristã, em berço evangélico. Eu já ouvi milhares e milhares de palavras, de pregações. Eu tive meus pais para me orientarem. Percebe que isso me foi dado. Então, irmãos, eu tenho a responsabilidade de dar isso às pessoas. Irmãos, então, em tudo que os irmãos puderem servir, sirva com profundo amor, com profunda gratidão, que as coisas serão muito, muito, muito poderosamente abençoadas na vida de cada um. Muito obrigado pela atenção. Oremos. Pai de amor, mostre-se forte na vida de cada um, fale aos corações. Pai, gera gratidão nos nossos corações. Pai, todo esse negócio, essa coisa de que nós somos por nós mesmos, que nós é quem arrebentamos parede, é que nós é quem fazemos tantas coisas. Pai, que isso tome, em nome de Jesus, a proporção correta. Em nome de Jesus, que nós não sejamos nem paralisados, achando que tudo vem de Deus, que tudo é de graça, mas que nós também não achemos que tudo é nosso, tudo foi eu que fiz, tudo sou eu quem sou, mas que nós entendamos que o Senhor possa gerar esse equilíbrio em nós. Eu te peço em nome de Jesus. Pai, abençoa o Senhor o restante da semana, abençoa a nossa reunião de domingo, que o Senhor seja glorificado em tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, povo de Deus, até domingo.